Tesouro direto com juros semestrais paga mais do que o tesouro sem juros semestrais? Esse é o tema do nosso vídeo. Paga mais, se paga sempre, se não paga sempre, se paga e por que que ele paga mais? Tudo isso que a gente vai responder aqui nesta aula. Então sejam muito bem-vindos, tá? Aqui é de Matos, do canal de Matos Ensina, especialista em investimentos que te ajuda a investir melhor, a investir de uma forma mais consciente, tá? Se tornando um investidor independente, tá? Este é a grande missão aqui do nosso canal e tal. Então, o que que a gente vai ver? Diferenças entre taxas, tá? Pré-fixados com juros, sem juros, Tesouro IPCA com juros, Tesouro IPCA sem juros, tá? Por que que isso acontece? Por que que tem essa diferença? Então, quem que tá melhor, com juros ou sem juros, tá? E aí vamos traçar uns alertas bem importantes aqui sobre esses títulos com juros semestrais, que é importante você saber. Agora, por que que a gente tá gravando esse vídeo, tá? Porque você tem que entender os nuances dos investimentos que podem afetar aí as suas decisões, tá? Se você entende melhor os investimentos, toma melhores decisões, você acaba sendo investidor independente, tá? Você não depende que alguém vire para você e fale, olha, esse aqui tá melhor, esse aqui tá melhor, isso aqui é melhor nesse momento. Você vai entendendo. Por isso que a gente está aqui com essa missão, de você entender para tomar suas decisões independentemente, chegar na sua liberdade financeira o quanto antes, tá? Atingir seus sonhos. Então vamos direto aqui para o primeiro contexto, tá? Taxas diferentes. Eu vou trazer todos os que eu trouxe, peguei hoje, tá? Lá do Tesouro, os títulos com mesma data de vencimento, tá? Mesma data de vencimento, mas que você vai ver que tem diferenças nas taxas, tá? Um porém muito importante. Quando a gente pega títulos que não estão mais disponíveis para venda, a única forma de a gente saber a taxa dele é olhando a taxa de venda, tá? Então lá no Tesouro tem lá taxas de compra e tem taxas de venda. A gente entrou lá em taxas de venda e trouxemos aqui essas taxas. São diferentes das taxas de compra, tá? A taxa de venda é sempre maior. Olha que louco, né? Você compra numa taxa, 5%. Você vai vender, tá 5,2%. Uai, eu queria comprar 5,2, né? E não vender. Tá, mas daí é o spread do Tesouro, sempre vai ter essa diferença, tá? Inclusive é um tema de um vídeo que vai vir muito em breve. Se você se interessa por este assunto, tá? Que são os investimentos da renda fixa mais complicados, esses do Tesouro, por isso que é o objetivo aqui do canal. Por enquanto, falar especificamente sobre Tesouro, tá? Se você se interessa, não deixe de se inscrever. E entre aí para este time de pessoas aí que estão cada vez se tornando mais independentes nos investimentos, beleza? Então, são diferentes das taxas de compra, a gente está falando das taxas de venda. Mas a única forma de você comparar os títulos que saíram de negociação é olhando para as taxas de venda. E apenas pegamos títulos que tenham o mesmo vencimento. Então, por exemplo, o primeiro deles aqui, ó. Tesouro pré-fixado 2023, aqui não tem juros semestrais, e o 2023 com juros semestrais. Se você for ver, ó, o mesmo vencimento, exatamente o mesmo vencimento, 1º de janeiro de 2023. Está muito perto, a gente já passou da metade do ano de 2022, então isso aqui está muito perto. Ainda assim, tão perto, você vê uma diferença aqui na taxa, ó, 13,84 e 13,85. Você vê uma diferença, o pré-fixado com juros pagando mais. Essa é a regra, tá? Vamos mostrar uma exceção, vamos conversar sobre ela e vamos explicar também por que isso acontece, tá? Mas essa é a regra. O Tesouro com juros paga um pouquinho a mais. É a regra para hoje, para a nossa situação hoje, tá? É a regra para o que a gente está vivendo hoje. A gente vai mostrar com dados da Anbima, de curva de juros, tudo daqui a pouco. Não vamos nos afobar. Primeira coisa, Tesouro pré-fixado 2023, tá? O mais curto de todos. Agora o próximo, ó, 2025, tá? Mesma coisa, 12,23 para você vender aqui a taxa do pré-fixado 2025. Se for com juros semestrais é 12,32. Tem aí 0,1 ponto percentual aí a mais. Então tá te pagando mais, né? Mais uma vez aqui com a mesma data de vencimento. Vamos lá. Mais um, 2029, da mesma forma, 12,26. Se você pega com juros semestrais, 12,31, tá? Mesma data de vencimento. Próximo, IPCA 2024, da mesma forma, 6,82. E o com juros está maior ainda, 6,85, tá? Da mesma forma, a mesma data, agora tá aqui, ó. IPCA 2026. 5,84, com juros um pouquinho maior, 5,9. Próximo, 2045, ó, 5,99, 6,09. Por que isso acontece? Por conta dessa curva aqui. Isso aqui é um gráfico lá da Anbima, tá? E ela faz justamente a curva de juros futura, tá? Isso aqui é a curva de juros futura. O que que quer dizer? Para cada um desses pontos aqui, tá? Finge que tem pontos aqui no gráfico, tá? Cada lugar aqui é um ponto, tá? Aí juntou 1000 pontos aqui e fez uma curva, né? Então, uma reta aqui, uma curva. Então, cada um desses aqui são os pontos, e para cada ponto corresponde a uma taxa de juros, tá aqui, 13,9, a maior delas,
e aqui embaixo um prazo de vencimento em dias úteis. Então, quando você vê 252 dias úteis, essa escala aqui de baixo não está muito cravada, tá? 252 dias úteis está mais ou menos por aqui, não está lá no topo não. Está mais ou menos por aqui. 252 dias úteis quer dizer um ano. Então, a taxa de juros justa, tá? Praticada no mercado, que é justo para um ano, ela é X, tá aqui, 13,2, alguma coisa assim. Quando você pega uma taxa para 2 anos, ou seja, uma taxa que engloba este ano, e soma mais um ano, você vai lá para 504 dias, alguma coisa tá por aqui assim. Então você soma essas taxas maiores aqui de trás e soma também essas taxas um pouco menores aqui da frente. Então você faz uma média das duas. Não é média simples, tá? É média aqui financeira, mas você faz uma média das duas e o que que você vê? Você vê uma taxa ao ano que tem um ano maior e um ano menor. Então, a taxa mais curta, que está maior aqui, ela vai ser sempre maior do que a taxa mais longa, neste cenário que a gente está vendo. Porque aqui você vai ter só taxas altas e aqui não, você vai ter taxas baixas também. É tipo isso, tá? Aqui você tem só taxas altas, aqui você tem taxas altas e taxas baixas. Então você faz a média e você vê o quê? Você vê prazo maior, uma taxa menor. Mas isso já, só isso explica o título lá? Não, só isso não explica, tá? Não é tão simples assim. A questão é a seguinte: você tem o mesmo prazo de vencimento, né? Você tem 15/8 de 26, por exemplo. Esse cara também é 15/8 de 26. Então, o que você está falando não faz nenhum sentido, de Matos. Os dois vencem no mesmo período. E aí que vem o negócio. Aí que faz o sentido, porque o título que tem cupom. Deixa eu ver se já é o próximo slide. Ó, o título que tem cupom. Não, eu não trouxe na sequência aqui. Eu vou explicar. Eu achei que eu já tinha trago aqui. Tô trazendo spoiler lá da frente, né? O cara já vai sair do vídeo sem entender tudo. Não saia do vídeo ainda. Fica mais um pouquinho que a gente vai explicar todo o contexto. Mas o título que tem o cupom, você recebe cupom de juros, né? Então você recebe antes de chegar no vencimento. Então tem um termo aqui no mercado financeiro que é duration, tá? Que é a duração do título. Quando o título tem cupom, o que acontece? Você recebe antes o dinheiro, tá? Você recebe antes. Claro, você não tem opção de você não receber no título que tem cupom. Você vai receber. Mas se você compara os dois, neste com cupom, alguns meses antes aqui, bastante meses antes, você já está recebendo dinheiro, tá? Então, o que acontece é que demora menos para você receber o seu dinheiro, porque você está recebendo ele já parcelado, tá? E aí o que acontece? Como ele tem um prazo de duração menor, ele pega taxas maiores. Tá? Por isso, ele tem um prazo de duração menor, ele tem uma duration menor, porque ele te paga cupons antecipadamente antes de chegar lá no vencimento. Como tem um prazo de vencimento menor, o que acontece é isso. Neste momento que a gente tem taxas elevadas aqui para curto prazo, tá? Quanto menor o prazo de um título, quanto menor a duration, mais ele vai pegar essas taxas mais altas, tá? Então, via de regra é isso. E você percebe bem isso aqui quando você olha todos os títulos pré-fixados, tá? O que está acontecendo? Ó, os mais curtos, 3,84. 12,7. Você vê que está reduzindo até que chega aqui. Ó. Aqui você tem um dilema aqui. Tá? Eu estou dizendo que vai pegar menores taxas, então vai sempre estar pagando mais um título mais curto. Mas aí você vê, chega no 2029, que está pagando mais. Um título mais longo aqui está pagando mais do que um título mais curto. Por que isso está acontecendo? E aí a gente volta para aquela curva, tá? Que é o seguinte, isso aqui, ó, 2026 são 1.080 dias úteis, tá? Eu fiz a conta na calculadora, não fiz de cabeça não, tá? É demais pra mim. 1.080, então tá alguma coisa por aqui, tá? 2026, tá? 2026, tá por aqui. 2029 tem 3 anos a mais. 3 anos a mais, você sai daqui e vem tipo pra cá, assim, tá? Vem tipo, acho que por aqui. Então, você tá pegando, ó, você vê que aqui você pega taxa quase até na mínima aqui, né? Você tá dando um mergulho e depois ela começa a subir. E aí tá dando uma subida, tá? Então, quando você pega o título 2029, ele tem algumas taxas maiores entre esse período aqui, tá? Ele começa a ter uma subida aqui da taxa de juros, tá? Ela começa a ter uma curva um pouco para cima, uma inclinação um pouco para cima. Por isso que esse efeito acontece. Tudo isso aqui pode estar de outra forma se a gente tivesse uma taxa de juros simplesmente subindo, tá? Já tivemos isso, mas no momento a gente tem essa curva, tá? Dessa forma, você vê curto prazo, taxas explodindo e depois lá na frente caindo e depois ficando meio estável, subindo só um pouquinho, tá? Então, quando você vê títulos que vêm até este limite aqui, você vê uma coisa, que é o que a gente viu aqui, ó. 2026 até aqui caiu, tá? Dos 3,84 chegou em 12,14. Você viu um vértice mais longo, 2029, você já viu que a taxa subiu um pouquinho, tá? Então, este é o efeito aqui de você olhar para a curva de juros, tá? E a curva de juros é justamente
o resultado disso aqui, é o que o mercado está negociando no momento, tá? E aí, nem tudo toda regra tem uma exceção. E a gente vê as exceções. Por exemplo, aqui, Tesouro IPCA 2035. Tem exceção, né? Por exemplo, aqui está pagando mais o título que não tem cupom. E aí tem exceção e também tem outra questão, né? Se a curva de juros estiver diferente, não vai ser isso aqui. Isso aqui não é a regra, tá? Isso aqui é uma regra de hoje, do que está acontecendo hoje. Por exemplo, esse cara aqui é uma exceção. E por que que ele é uma exceção? Porque o título sem juros semestrais deveria ter uma taxa um pouco menor, teoricamente, nesse nosso raciocínio. Só que esse título aqui, ele está disponível hoje para negociação. Então esse cara aqui, ele sofre muito mais do que um título que não está mais disponível para negociação. A maioria dos títulos que a gente mostrou não está mais disponível para negociação. Esse aqui ainda está, tá? Esse título ainda está disponível para negociação. Isso faz o que com ele? Faz ele sofrer muito mais por conta da demanda e da oferta, da demanda de compra, demanda de venda, tá? É um dos fatores que faz com que as taxas dele não estejam alinhadas com todos os outros, tá? Outra questão também é o prazo, tá? 2035 a gente não tem todos esses dados aqui na curva de juros, tá? Mas se a gente pega aqui 2035, seria aí mais de 3.000 dias úteis, tá? E a gente não tem todos esses dados aqui, a gente não tem 3.000 dias úteis na nossa curva, tá fechando ali nos 1.000 e poucos, né? Fechando em 2.200, a curva que tem lá na Ambima, tá? Então a gente não tem todas essas informações para fazer este cálculo. Então, dois fatores. O primeiro deles, o título está em negociação, então ele sofre mais oferta e demanda do mercado, dependendo de como é que está o mercado. E outra questão é que ele tem um prazo mais longo. Então, se a gente pega lá uma curva de juros para 2035, talvez tenha alguma questão dessa também, tá? De você ter uma curva em um movimento diferente deste aqui de curto prazo. Então, vamos lá. Com juros, então, é melhor, né? Com juros está pagando mais, tá? E aí não é bem assim, tem uma duration menor, tá? E o que é a questão? O juros semestral, ele não é para qualquer pessoa, cuidado. Não é para qualquer perfil de investidor, ele está pagando um pouquinho mais, então vou pegar ele, mas tem um problema muito grande, tá? Vamos lá, é ideal para quem? É ideal para quem precisa de uma renda semestral. Você divide por 6 meses, faz uma renda mensal. É ideal, tá? Se você não precisa, não é legal para você, porque você vai pegar esse dinheiro, paga imposto de renda automaticamente. Pagou o imposto de renda, o que acontece? Você vai reinvestir, então você reinveste um valor menor, tá? E aí esse é o efeito do come cotas que você vê lá nos fundos de investimento, tá? E isso é um problema, por quê? Por que isso é um problema? Porque você tem lá um dinheiro, R$1.000, rendeu 100, tá? Vamos supor que R$100 é o que você deve de imposto de renda. Vamos supor essa anomalia. Rendeu algum valor e R$100 é imposto de renda. Se você paga isso hoje, qual a consequência disso? Saiu do seu bolso. Você não tem mais aquele dinheiro, desapareceu do seu bolso. Se você não paga hoje, vai pagar daqui a pouco, esses R$100 continuam no seu bolso. E ele continuando no seu bolso, o que acontece? Ele vai render. O rendimento dele, esses R$100 vai render. Rendeu R$10, por exemplo. Esses R$10 não são todos do governo. É um pedaço seu e um pedaço do governo, tá? Por exemplo, rendeu R$10, vai ter lá R$8 seu e R$2 do governo, por exemplo, tá? Se não tivesse mais com você, você não ganharia esses R$8, tá? O governo ia ficar com esse dinheiro, o governo podia investir, ele ia receber todo esse rendimento. Quando o dinheiro ainda está com você, você tem este efeito, tá? De você poder pagar mais tarde o imposto de renda e aquele imposto de renda ficar gerando juros e você ir tirando sempre uma casquinha lá que é sua, tá? Não é do governo. Então, quanto mais tarde você pagar juros, melhor. Só que, para quem vai gastar o dinheiro, para quem precisa do fluxo de recursos semestral ou mensalmente, beleza, faz todo sentido você comprar um título desse, sem problema. Mas para a maioria das pessoas, a maioria dos investidores, pelo menos quem acompanha aqui, está sempre com prazo de vencimento lá, com prazo de objetivo de investimento bem mais longo, tá? Então, às vezes, não faz tanto sentido. Aí tem pessoas que podem falar, não, mas minha estratégia é comprar esse título, com o rendimento comprar outros títulos. Beleza, siga a sua estratégia, tá? O importante é você estar investindo, estar pensando lá na frente, se preocupando com os investimentos, tá? Mas, claro que tem outras opções. Se ao invés de reinvestir os juros, você podia simplesmente separar um valor, colocar um valor menor num título sem juros e pegar já investir na outra coisa que você queria. Aquela diferença, tá? Sempre é possível e tem sempre alternativas, tá? Então, entenda isso, tá? Entenda essas diferenças dos títulos com juros e dos títulos sem juros, tá? Título com juros, essa taxa é sempre bom lembrar. Vamos pegar aqui um título pré-fixado, por exemplo, tá? No título que não tem juros semestrais, você vê lá 12,26.
Como é que você chega nos 12,26? Segura o título até o vencimento, simples assim. Agora aqui do lado, como é que você chega nos 12,31? Tem como você investir? Chegou lá em 2029, para tudo, olha para trás, tá? E olha assim e fala, beleza, eu tive essa rentabilidade? Como é que você faz para ter essa rentabilidade? Existem duas premissas, tá? Para você conseguir chegar nos 12,31. Primeira coisa, para você olhar para trás e ver 12,31, você teria que pegar esse dinheiro dos juros e reinvestir imediatamente, tá? Caiu na conta, você reinveste nessa mesma taxa. O título tinha que ter essa mesma taxa de 12,31. Aí você consegue reinvestir. Aí você chegaria lá na frente com os 12,31, mas tem mais um porém. Quando você recebe o cupom, você não poderia pagar imposto de renda. Isso não existe, tá? Não tem como. Recebeu o cupom, paga o imposto de renda imediatamente, tá? E paga a tarifa da B3 também junto, tá? Então, não tem como você receber esse valor sem imposto de renda. E quando chegar esse valor, é muito difícil você ter a mesma taxa que você tinha lá quando você fez o primeiro investimento, tá? Então, no fim das contas, essa rentabilidade, ela é utilizada, em outros vídeos aqui eu trouxe, tá? Como é que ela é utilizada, tá? Que desconto, fluxo futuro de rendimentos, tá? Tem um vídeo só sobre isso aqui. Tem 2 vídeos recentes sobre pré-fixado com juros semestrais, tá? Outros vencimentos. Vale a pena você conferir se você tem curiosidade sobre esse título. Mas essa taxa é utilizada para um cálculo financeiro de descontar os valores dos cupons de juros para valor presente, tá? Então ela é para isso, não é para você chegar lá na frente, tá? Chegou lá na frente daqui a quanto tempo? Daqui a 2029, 7 anos, né? 6 anos e meio. Chegar lá na frente, olhar para trás e falar, beleza, eu tive essa rentabilidade de 12,31 em todo o meu capital. Porque não teve, tá? Como tem juros semestrais, não teve. Aqui do lado tem, tá? No Tesouro Pré-Fixado isso aqui acontece. Você tem lá 12,26, olha para trás, realmente eu tive de rentabilidade 12,26 e foi capitalizada. Ano após ano, o dinheiro foi crescendo. Beleza? É possível aqui. Aqui do lado, tá? No Tesouro Pré-Fixado com juros, não acontece. Então, respondemos todas as perguntas que a gente se propôs aqui no vídeo, tá? Eu vou até voltar para conferir, ó. Fizemos o alerta, tá? Já dissemos aí quem tá melhor, por que isso acontece e as diferenças principais. Então, o vídeo acaba aqui. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, que isso ajuda demais o canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.